Levante bem alto sua Bíblia e diga: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei o mesmo. Amém. Atos capítulo 1, versículo 1 ao versículo 11, diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é este tempo que vais restaurar o reino de Israel? O reino a Israel? Ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu. Enquanto ele subia, de repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Amém. Vamos orar? Ó Deus, nessa noite, eu quero pedir que o Senhor quebre em nós as barreiras que nos impedem de ouvir às vezes o que precisamos, que o Senhor quebre em nós as dificuldades de nos concentrarmos, de ouvirmos a Tua voz, que a Tua igreja seja, Senhor, agora coberta com a Tua presença, de uma maneira que a Tua palavra, Senhor, entre nos nossos corações, que as vidas que estão aqui, Senhor, possam sentir o Senhor falando com elas. Eu peço, Senhor, que elas não sintam eu falando com elas, mas que o Senhor fale com elas, para que a Tua palavra seja guardada no coração, e ela seja o nosso alimento, a força que precisamos, para a segunda, para a terça, para a quarta, para tudo que precisamos enfrentar no nosso dia a dia. Quebra agora toda barreira, todo impedimento, todo mal, toda perturbação, que esse lugar possa ser agora, Senhor, ainda mais um lugar de paz, para que a Tua palavra fale conosco, em nome de Jesus, amém. Você concorda com essa oração? Hoje eu quero falar com você sobre como a gente lida com as nossas expectativas, como é que a gente cuida delas, e às vezes os perigos que nós temos, quando essas expectativas vêm na nossa vida, e a gente fica esperando, sabe, quando vai acontecer, que hora vai acontecer, e elas vão nos tirando e nos direcionando para o caminho que não deveríamos ir. É interessante que quando você olha o texto de Atos dos Apóstolos, nós temos algumas tradições que precisam ser quebradas. Primeiro, você sabe que Atos foi escrito por Lucas, e Lucas veio escrevendo para uma determinada pessoa chamada Teófilo. Havia um destinatário dessa carta, e ele começou a escrever a respeito de Jesus, no Evangelho de Lucas, e lá no Evangelho de Lucas, ele foi descrevendo os acontecimentos dos discípulos, como eles foram chamados, desde o nascimento de Jesus, até quando Jesus vai sendo chamado, até a crucificação, a morte e a ressurreição. E ele passa agora ao livro de Atos contar para nós o que os discípulos vão fazer depois que Jesus subiu ao céu. E na mente do escritor, ele está continuando, sabe, volume 1, volume 2.
Na nossa mente, geralmente quando alguém fala comigo sobre o livro de Atos, ela parece que divide. Ela fala, Atos é uma coisa, Lucas é outra, e parece que ela não percebe que há uma continuidade. E se você consegue enxergar essa continuidade, você percebe que no começo do capítulo de Lucas, no primeiro capítulo de Lucas, a palavra está dizendo assim, Lucas está traduzindo o nascimento de Jesus assim, olha, Jesus veio para nos dar a vida. Esse é o resumo, numa frase. Ele veio para morrer por nós. E quando ele abre o capítulo de Atos 1, ele começa na mesma sequência, na mesma forma, e agora ele está dizendo, depois que ele veio para nos dar a vida, agora ele também está, em Atos, ele veio para nos dar poder. Ele veio para derramar glória, poder sobre as nossas vidas. E se você consegue seguir essa sequência, você vai percebendo que ele está descrevendo aquilo que vai acontecer com a igreja, conosco. E aí a gente tem uma outra coisa para ser quebrada, é que a gente acha que a igreja de Atos era uma igreja perfeita, que ela não tinha problemas, ela não tinha brigas, ela não tinha pecado. Eu já escutei jovens falando assim, não, eu queria voltar à igreja primitiva. Querido, você não conhece a Bíblia, porque se você estudar a Bíblia, você vai ver que em Atos 15 tem um concílio lá, que eles brigam, que eles têm, a palavra diz assim, houve-se não grande discussão. E grande discussão não é assim, né, gente? Vou brigar com você. Agora estou bravo. Você me magoou. O que é uma grande discussão para você? Exaltação, falou alto, brigaram, né? E a gente acha que é perfeita, e que as pessoas que estavam ali não tinham erros. Aí você vê Ananias e Safira no capítulo 5 de Atos, e tantas coisas que vão surgindo, a complicação das doutrinas, os judaizantes surgindo na igreja, e eles vão passando por isso. Mas hoje eu quero falar, querido, sobre se a igreja tem algum papel na sua qualidade de vida. Você acha que a igreja influencia na sua qualidade de vida ou não? Eu sei que é uma pergunta, como diz um amigo meu, né? É como o pastor falar sobre isso, é como dar um tiro no pé, né? Você está falando às vezes contra você. Mas a igreja influencia na sua qualidade de vida? Você acredita que a igreja desenvolva doenças, por exemplo, neuroses, sentimentos de culpa? Que a gente começa a desenvolver uma subcultura preconceituosa, cheia de preconceitos? Eu vou dar um exemplo. A gente vai se fechando naquela nossa cultura, aquele estilo de jeito de falar, que quando alguém entra de outro jeito, a gente fala, isso aqui não é de Deus. E aí ele chega para você assim, ô mano, tudo bem? Tamo aí, gostei da hora esse culto, hein? E aí você olha para ele e fala assim, varão de glória, seja bem-vindo. Ele fala, então me dá um abraço, mano, você é meu chegado. E aí você fala para ele, um ósculo santo. A gente desenvolve culturas, ou nós passamos também as nossas neuroses, né? A gente vai adoecendo às vezes, e eu fiquei pensando nisso, porque as igrejas adoecem, elas produzem indivíduos às vezes que são desequilibrados. Gente que está assim, achando que Deus está olhando para ele agora, e Deus não vai com a cara dele. Então quando ele vai orar, ele fala assim, Deus não olha para mim agora. Ou gente que acredita que se ele fizer certinho, uma oração exata, sabe? Uma oração forte, Deus vai obedecê-lo. Às vezes a gente não percebe como a igreja pode nos adoecer também nos nossos relacionamentos familiares. O tempo que a gente não tem para os nossos filhos, o jeito que a gente não tem para cuidar das nossas famílias. Ao invés de nós estarmos vivendo uma vida equilibrada com Deus, a gente está vivendo uma vida extremamente estressada, preocupada, como se Deus estivesse com um raio na mão, esperando você fazer alguma coisa errada, Ele vai jogar esse raio agora, peguei você. Está pensando na pizza depois do culto, cuidado. Ele sabe o que você pensa.
E aí me vem no coração que às vezes nós estamos passando por momentos, querido, que a gente não enxerga que a igreja também pode nos levar para longe de Deus. Vou contar um caso. A pessoa começa a fazer coisas, ela se sente muito importante. Ela está aqui agora no culto, eu estou pregando, mas ela não tem tempo para ouvir a pregação. E no meio da pregação, querido, Deus vai falar uma palavra para ela, mas ela está preocupada se o bebedouro está funcionando, se tem água no banheiro. Ela está preocupada se a toalha está esticada. E ela não recebe a palavra de Deus. 1 semana, 15 dias, 1 mês, 2 meses. Ela está preocupada com a performance, o jeito, se ela levantou a mão direitinho, então ela nem ouviu o cântico, porque ela estava preocupada se a mãozinha estava na direção certa. E ela não se entrega, porque tem gente olhando, então ela está ali. Está aqui com Deus, mas está ligado com tudo. E de repente, no meio da minha pregação, ela vai levantar, como se ela tivesse que salvar o bebedouro do fogo do inferno. E ela não está ouvindo nada que eu estou pregando, porque ela vai levantar, vocês vão ver. Ela está aqui, mas ela não está ouvindo. É verdade, estou dizendo? Quem conhece de igreja? Pode levantar, não vou olhar. E aí, quando ela volta, ela falou: o que o pastor pregou hoje? Aí você fala: você ouviu a palavra? Ela fala: uau, eu vi uns pedaços, gostei daquela parte que o senhor falou de Atos, não foi Atos? E ela vai se afastando de Deus, ela vai chegando para longe. A igreja tem um papel de qualidade na nossa vida, sim. E nesse texto, os discípulos estavam com uma expectativa muito grande. Jesus havia ressuscitado, Jesus havia sido glorificado. Você pode imaginar isso, você encontrar Jesus, por exemplo, depois da ressurreição? Ele tinha sido espancado, tinham colocado uma coroa de espinho, tinha sido quebrado, literalmente. E aí, 3 dias depois, ele está ressurreto, restaurado, um corpo glorificado. Era tremendo. A morte não segurou, não adiantou bater, não adiantou quebrar. Ele estava inteiro de novo. E aí vem os discípulos e falam: é agora, Jesus, que o Senhor vai restaurar o reino, é agora que vai acontecer, é agora que o Senhor vai conseguir colocar a gente aí como governador da Judéia, governador da Palestina, agora que o Senhor vai me dividir nas cidades, eu quero ser o governador. A expectativa deles era: vai ter poder, vai dividir o poder. E eu fiquei pensando, quantas vezes nós chegamos na igreja e nós estamos com a mesma expectativa, Deus quer falar conosco algumas coisas que nós ainda não estamos preparados para ouvir, e nós estamos dizendo: Deus, é agora que o Senhor vai fazer, é agora que vai acontecer, e Deus está querendo chamar você para perto, dizer assim: vem aqui, eu quero conversar com você, eu tenho algo para te dizer extraordinário, eu vou derramar o meu Espírito Santo sobre você, e você diz: tudo bem, Deus, mas que hora que o Senhor vai restaurar o reino? Tudo bem, Deus, que hora que o Senhor vai atender a minha oração? Tudo bem, Deus, que hora que o Senhor vai fazer o que eu quero? É agora. E a palavra está dizendo: Deus quer tratar a tua vida, Deus quer cuidar de você, Deus quer transformar você. Você diz: tudo bem, Deus, eu aceito, mas agora que o Senhor vai fazer o meu milagre. E essa expectativa vai tirando a gente totalmente da direção e do foco que Deus quer trabalhar. E a Bíblia diz então que Jesus olhou para eles e falou assim: olha, é o seguinte, eles falam: agora que o Senhor vai restaurar, vocês vão receber o Espírito Santo e vão receber poder. E eles entenderam poder como o quê? Poder. O que é poder para eles? Bom, poder é que o Senhor vai colocar a gente sobre alguns lugares. Nós vamos receber o Espírito Santo, vamos restaurar. Agora chegou a hora da gente tomar o nosso reino, libertar do povo de Roma. E aí Jesus fala: peraí, vocês vão receber poder, vai descer sobre você o Espírito Santo, não saiam daqui. Mas não é para a expectativa que vocês têm. Não é porque vocês estão pensando. Não é o poder que vocês imaginam que eu quero dar. E quantas vezes eu já me cheguei diante de Deus com uma expectativa e Deus queria tratar outra coisa na minha vida? E quantas vezes eu já olhei para Deus e falei assim: Deus, tudo bem, depois o Senhor resolve isso, agora me faz isso para mim, por favor. Não custa nada. E Deus está querendo tratar conosco uma área da nossa vida.
perguntando para Ele. Todos os dias eu escuto pessoas aqui na igreja dizendo para mim assim: é agora, pastor, é agora, pastor, é agora que vai acontecer isso, é agora que eu vou fazer isso, é agora que vai acontecer. E quando a gente enche o nosso coração de expectativa, saímos do foco de Deus. Ficamos surdos para ouvir o que Deus tem para dizer. A gente está com o coração tão cheio de expectativa, que a gente não está ouvindo o que Deus quer falar. A gente quer que Deus fale o que a gente quer ouvir. Nosso coração se enche tanto de expectativa, que Deus quer chegar para você e falar assim: vem aqui, deixa eu dizer umas coisinhas para você que precisa mudar. Deixa eu dizer umas coisinhas para você que não está legal. Que se eu derramar sobre você, você não vai segurar. E as igrejas, às vezes, elas não percebem que quando essa comunidade sai da expectativa de Jesus e entra na expectativa humana, pessoal, ela adoeceu. Você entendeu o que eu disse? O que a gente vê? A gente vê a igreja se chegando a Deus com uma expectativa humana. E Deus olhando para a igreja com uma expectativa divina. E quando eu chego diante da igreja e falo: Deus, eu tenho essa expectativa, e eu não quero saber o que Deus está pensando sobre isso, eu não quero saber o que Deus quer trabalhar na minha vida, eu vou adoecendo. Eu vou me desviando do propósito de Deus. E Deus fala para você: tudo bem, querido, eu vou fazer isso na tua vida. Eu tenho poder para fazer. Mas se eu fizer agora, você não está casado, daqui 2 anos você já está separado. Ele fala: tudo bem, Deus, vamos. Se eu fizer agora, você não está preparado para estar nesse lugar com seus filhos. Porque você não aprendeu comigo ainda a ser um pai. A ser uma mãe. Mas você sabe o que é melhor para o seu filho. Então, Jesus olha para os discípulos e ele diz assim, olha comigo lá em Atos capítulo 1. Versículo 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então eles chegaram para Jesus e falaram assim: é agora. E Jesus disse: não é da tua conta. Não é? É agora. Não te compete saber as datas. É mais bonito falar assim, né? Não te compete saber as datas. Eu já aprendi. Alguém fala: é agora, pastor? Não te compete. Isso não te pertence. Não é seu. Não é da sua conta. E em outras palavras ele diz: vai viver a tua vida. Vai viver aquilo que você tem que viver. Porque eu sou o Deus que vou cumprindo as expectativas quando você está fazendo o que eu mandei você fazer. Eu sou o Deus, querido, que vou direcionar, mas você não vai sozinho, porque se você for sozinho, você vai esquecer rapidamente tudo que eu ensinei. Se você for sozinho, todo o meu trabalho de ter vindo aqui, morrido na cruz, ensinado a você a amar o próximo e amar a Deus, daqui a pouco você já esqueceu, porque você já está preocupado com qual cargo, qual título, qual a cidade que você vai ficar, porque você não entendeu ainda. Você já esqueceu o que eu fiz. Então você tem que receber poder. E o poder que ele está dizendo aqui, querido, não é o poder. Aí você fala: ô pastor, calma aí, você vai começar com esse negócio de poder do Espírito Santo. Eu tenho minhas reservas, a minha convicção doutrinária. Não, querido, o poder que ele está dizendo é o seguinte: você só vai conseguir viver lá fora, na vida, como se eu estivesse vivendo, se receber de mim poder para viver. Porque é o Espírito Santo que vai começar a te dar poder para perdoar. É o Espírito Santo que vai começar a te dar poder para vencer a tentação. É o Espírito Santo que vai te dar poder para você falar assim: eu vou pegar essa minha esposa. Vou não, você não vai porque você é meu filho, eu estou dentro de você. É o Espírito Santo que vai te dar poder para amar o teu próximo.
É o Espírito Santo que vai te dar poder para ser testemunha em todos os lugares. E aí eu faço uma questão para a gente pensar, que é muito séria. Aonde habita o Espírito Santo, querido? Aonde ele habita? Em mim, em você. Antigamente ele habitava no sacerdote, ele habitava no profeta, não é? Hoje ele habita em você, e você recebeu poder para poder ser diferente, e isso influencia totalmente a tua vida. É aquele momento que você vai tomar uma decisão, e eu quero te ensinar isso, porque você já sabe, só quero te lembrar. E você vai fazer um negócio que você sabe que não tem que fazer, e o Espírito Santo começa a bater no seu coração, lhe dando tristeza. Receberei poder para dizer não. Receberei poder para dizer, não é da minha parte, isso não me pertence, isso é da parte de Deus. Eu faço parte da família de Deus. O poder que ele está dizendo aqui, não é o poder de manipular a vontade de Deus, não é o poder do mago, do místico, que vai lá e fala assim, Deus faz isso, faz aquilo. Você vai receber poder para viver aquilo que Jesus quer que você viva, e fazer a diferença onde você está. Então, se o Espírito Santo habita dentro de você, ele habita dentro de você, você crê nisso? Quantos creem? Aí você chega na casa da tua sogra, e sogra não é fácil, algumas são, a minha é muito boa, sogrinha, está assistindo pela internet, eu sei, em Cabo Frio, 700 quilômetros daqui, te amo. A minha sogra uma vez fez uma coisa legal comigo, ela tem um costume carioca, eu não sabia disso, né? Que a mulher quando tem filho tem que comer angu. Como chama angu? Polenta. No Rio é angu, mas é polenta. Ela fala, tem que comer angu. E tudo bem, e eu estava lá. Não, porque a Luciana, para poder amamentar, ela tem que comer angu. E foi angu na segunda, foi angu na terça, foi angu na quarta, angu na quinta. Chegou depois de 15 dias, aquele angu põe na mesa, eu já começava a ficar tonto, só de olhar. E aí eu disse para ela, eu não aguento mais comer angu. Ela falou, mas a sua mulher precisa, porque ela precisa amamentar. Eu falei, mas quem amamenta é ela. Não é isso? Não compartilhei. Compartilhei 15 dias, o que deu. Agora, sabe o que eu vejo nisso? É que às vezes você está naquele momento que você entra e tem aquela tensão. Você faz tempo que não vê. Falar de sogra é muito chato, mas... Vamos falar de vizinho. Faz tempo que você não vê o vizinho. Todo mundo tem um vizinho que merece, né? Aí a gente chega no vizinho assim, ele olha para você, faz 15 dias que ele não te vê, e ele fala assim para você, nossa, como você engordou. Impressionante. Um dia um camarada curtiu lá no Facebook, escreveu assim para mim, é muito engraçado a gente ver as pessoas depois de muito tempo, como elas envelheceram. Ele é mais velho que eu. E aí você fala, vou responder. Eu ia começar. Recebereis poder. Para dizer, muito obrigado. Também te amo. Jesus te ama, sabia? Eu não sei como, mas ele te ama. A Bíblia diz que ele morreu por toda a criatura, até por você, mas foi um negócio incrível. Eu não morreria. Recebereis poder. Você está lá no teu trabalho, querido. E a vida está complicada. E o teu chefe está naquele dia, ele entrou dentro do escritório e falou, nós vamos mudar tudo, vai ser tudo diferente, agora nós vamos prosperar. E ele já começou a colocar, já colocou uma figa, uma ferradura na porta, uma espada de São Jorge do lado, e falou, agora vai. O tira olho gordo, e aí você está lá. Recebereis poder, querido, para ser testemunha em todos os lugares onde você entrar. Você pode dizer amém por isso? E está naquele momento que você precisa aprender a se relacionar com a sua família, com seus filhos. E a Bíblia está dizendo, eu vou derramar sobre você o meu Espírito. E teu Espírito vai estar o Espírito Santo de Deus vai estar com você quando você fala com o seu filho.
O Espírito Santo vai estar com você quando você entra em casa. O Espírito Santo vai estar com você quando você sai de casa. O Espírito Santo vai estar com você quando você entra no ônibus, quando você sai do ônibus, quando você entra no trem, sai do trem, você entra no carro, sai do carro. O Espírito Santo vai estar com você, querido, quando você está no trabalho, quando você sai do trabalho. O Espírito Santo está com você quando você está no chuveiro. O Espírito Santo está com você quando você sai do chuveiro. Recebereis poder, meu irmão. E se não é esse poder, a gente não aguenta. Se não é o poder do Senhor na nossa vida, do Espírito Santo, porque aí tem uma questão interessante. A gente interpreta o Espírito Santo à luz da nossa cultura, à luz daquilo que a gente vê. Né? Então a gente tem assim, quando fala do Espírito Santo, uma pessoa já imagina que quando o Espírito Santo vai derramar poder, você vai fazer um break, assim, né? Vai virar de ponta cabeça e vai começar a rodar no chão, né? Recebereis poder. Eu creio, já aconteceu comigo. Então, aprendi a não falar nada. Uma vez eu lembro que um profeta parou assim e falou assim, eu era meio cético, ele falou assim, Deus vai te pegar. E vai virar assim da vez, vai ficar rodando assim. Eu falei, pegou e eu rodei assim. Caí num barranco assim, despanquei assim. Mas aqui está dizendo para a gente interpretar o Espírito Santo, e é isso que eles estavam enxergando, porque ele está dizendo assim, olha, quem é que recebeu o Espírito Santo a primeira vez que eles viram? Foi Jesus, não foi? Jesus foi batizado, e diz a palavra de Deus, quando ele foi batizado por João, ele cita o batismo de João, veio uma pomba, e essa pomba foi um sinal do Espírito Santo, não foi? E eles estão vendo, e eles estão interpretando o Espírito Santo à luz de Jesus. E qual é a ação do Espírito Santo à luz de Jesus? O amor. É o amor. Você só consegue amar quando você recebe poder. Amar o teu próximo e amar a Deus é o Espírito Santo que vai ensinar você a amar. Ele está aí para te convencer, para te ensinar. Não dá, querido, para a gente, porque a Bíblia fala que Ele nos enviaria o Espírito para que Ele fosse-nos um professor, Ele nos ensinasse, sendo bem simples, Ele nos ensinasse. E não dá, querido, para você amar se o Espírito Santo não começar a trabalhar na sua vida. Para você amar o seu próximo, você precisa receber poder. Precisa ser marcado. E essa noite eu quero dizer isso para você, querido. Qual que é a nossa visão sobre esse poder? É que Deus quer mudar, Deus quer transformar, Deus quer olhar para você e dizer assim, você vai ser diferente. E as nossas expectativas é que Deus vai fazer o que a gente quer. Pronto, falei. E Deus está dizendo assim, para você receber o que você quer, você precisa receber poder. E essa variação tem 2 pontos. Primeiro, você vai receber poder para poder viver aquilo que Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou que Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, para você poder imitar. Recebereis poder para ser minhas testemunhas. E aonde que você é testemunha? No seu trabalho. E a igreja influencia diretamente isso em você, de que maneira? Porque ela adoece. Ela às vezes está num momento da sua vida que você não consegue enxergar, que ela está levando você a apenas querer que a sua expectativa seja transformada. E aí que a gente não recebe. Porque quando a gente quer que só a nossa expectativa seja atendida, paramos de receber a expectativa de Deus. E deixa eu dizer, Deus já me surpreendeu muitas vezes com coisas que eu não tinha nem expectativa, nem sonhava, e Ele fez na minha vida. Mas à medida que Ele vai transformando e vai criando, né, abençoando, melhor dizendo, as expectativas dEle, a gente vai tomando posse, a nossa vida vai sendo preparada para receber o que Deus tem para derramar. A sua família é transformada, sua casa é transformada, seu trabalho é transformado, a sua mente é transformada. E quando a nossa mente é transformada, e a gente recebe esse poder para a nossa mente, a nossa vida vai sendo diferente. Você já não faz. Outro dia eu conversando com o irmão aqui da igreja, achei muito interessante. Ele disse assim, quando eu era jovem, eu aprendi com meu pai, porque meu pai me espancava muito, que a gente tem que bater muito. E que as crianças só aprendem quando a gente bate. E eu disse, você espanca o seu filho hoje? Ele disse, meu Deus, de forma nenhuma. Recebereis poder para ser transformado na sua vida. Você crê nisso? Agora, quando a gente fala desse poder, Deus está falando assim para você 2 coisas. Primeiro, a pergunta que eles podiam fazer é, como é que Jesus usou esse poder? Como é que Ele usou o poder? Você consegue imaginar Jesus usando o poder?
Você crê que Ele estava ali nos ensinando? E quando ele amou aquelas pessoas, amou o seu próximo, Ele nos ensinou a fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que Ele fizesse a nós, Ele estava nos ensinando a usar o poder do Espírito Santo na nossa vida. Então hoje eu quero falar com você, querido, você precisa receber o seu poder, esse poder. A sua vida só é transformada quando você abre o seu coração e diz: Espírito Santo, eu quero receber o poder de ser transformado na minha mente. E o que eu estou dizendo aqui, querido, é o princípio de toda a nossa transformação. Você pode dizer: Espírito Santo, tem uma área da minha vida que eu não estou conseguindo mudar, eu preciso receber poder. Tem uma obsessão que eu quero me livrar, e eu não consigo me livrar dessa obsessão, eu sou fraco, recebereis poder. Tem uma área da minha vida que toda vez a minha esposa me reclama de mim, que eu trato ela desse jeito, mas eu não consigo, recebereis poder. E aí você está dizendo: mas Deus, eu tenho uma expectativa. E você fala: eu quero fazer a minha expectativa acontecer, ela é importante. E aí você vira para a pessoa que você ama, para a sua esposa, e fala assim: olha, é o seguinte, eu não quero saber da tua vontade, eu não quero saber o que você quer, eu vou comprar meu videogame. E Deus fala: vai não. E você fala: eu vou, porque eu sou livre, eu faço o que eu quiser, né? E Deus fala para você: tá bom, então se você se lembrar, João 3,16, você compra. E aí você começa: Messi, Neymar. E Deus fala: como assim? A escalação do PES, 2014. Você sabe tudo sobre o videogame, mas não sabe nada de Deus. Mas Deus supre a minha expectativa. E Deus fala: você não sabe nada de mim. Você precisa receber poder primeiro para saber de mim. Posso ouvir um amém por isso, querido? Aí você fala: mas Deus, o que tem? Aí Deus fala: porque você vai aprender a amar a tua esposa. E a tua esposa, ela fala: eu queria aquele celular, aquele que tem 50 joguinhos, que eu fico assim o tempo todo, meu marido falando comigo, eu falo: tá bom, a bolinha vai cair. Aí Deus fala: não vai ter não. E você fala: por quê? Porque precisa receber poder para ser minha testemunha. Isso influencia diretamente, querido, aquilo que a gente está vivendo. Porque às vezes a gente se perde nas nossas expectativas, achando que Deus tem que fazer aquilo outro, e Deus está enviando você para usar a sua vida como testemunha, e Deus está dizendo assim: olha, eu quero fazer isso na sua vida, eu quero fazer aquilo, e você está dizendo: Deus, eu quero primeiro resolver essas áreas, e Deus fala: vai nessa força. Eu conheço um testemunho interessante de um casal, que ele vivia em crise conjugal durante muitos anos, e aí eles foram buscar um conselho, oraram e fizeram um jejum, para tentar conseguir viver em paz, né? E aí um conselheiro disse para ele: olha, sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês que é muito estranha, mas eu vou falar, eu nunca falei isso para ninguém, eu acho que vocês precisam começar a dar aconselhamento de casais. Você, como assim? A gente não consegue nem se entender, a gente briga direto, mas eu acho que vocês precisam fazer alguma coisa com isso. E eles falam: tá bom, a gente é obediente, embora a gente ache um absurdo o que você está sugerindo, nós vamos fazer. E eles começaram a atender alguns casais, eles brigavam. Eles começaram a atender alguns casais. E à medida que eles tinham que atender um casal, eles iam buscar conhecimento, iam orar, iam buscar poder para falar, iam falar com Deus sobre o casal, iam buscar conhecimento na Bíblia, iam buscar o que a Bíblia falava, e aí eles entregavam alguma palavra para o casal. E à medida que eles entregavam aquela palavra para o casal, e eles tinham buscado, o casamento deles ia sendo restaurado. E depois de um tempo, quando eles perderam a expectativa de resolver o problema deles, mas estavam na expectativa de ajudar os outros, eles olharam para o outro e falaram assim: quem é você? Não mais ou menos isso, né? Mas tipo, você é outra pessoa. Você mudou. Porque quando a gente sai da nossa expectativa e vai na expectativa de Deus, começa um processo das promessas de Deus se cumprir na nossa vida. Você pode dizer glória a Deus por isso, querido? Eu creio nisso. Quando você sai da sua expectativa e fala: Deus, e qual é a nossa expectativa? O que Deus está formando aqui? A Bíblia diz que Deus está formando agora a igreja dele. E o que é a igreja dele? É um lugar onde as expectativas são supridas, ou é uma comunidade de santos que estão buscando poder para ser testemunha? Você me responde. O que nós somos? Nós somos uma máquina, um técnico de consertar geladeira. Você vem aqui, eu aperto 3 parafusos em você, sua expectativa é resolvida,
Você fica 3 semanas sem vir na igreja, porque agora, né? Mas aí, a sua geladeira, que é o seu marido, ela começa a chacoalhar de novo. Aí você volta para a igreja, chama lá o líder de casais, ele dá uma apertadinha na sua geladeira, que é o seu marido, e descobre que está descompensado, porque você, que é a outra parte o freezer, está precisando também apertar. Aí você fica um pouquinho apertado. Você conhece o nome do técnico que consertou a sua geladeira? Você conhece o nome de alguém que consertou sua máquina de lavar? Você sabe onde ele mora? Sabe? Não, porque ele é um técnico. E a igreja são técnicos que consertam, ou nós somos uma comunidade que se reúne para ser testemunhas de Jesus, querido? E aí as pessoas têm a expectativa é suprida. Aí, sabe o que acontece? Quando você entra, e aí aperta os parafusos, funciona um pouco, daqui um pouco volta a tremer de novo. Aperta de novo, funciona um pouco, terceira vez, já está tudo chacoalhando de novo. O que você faz? Troca a geladeira. Né? Porque 3 vezes já consertou, está dando muito prejuízo, está gastando mais que o valor da geladeira, troca, não é assim? E aí você olha para a pessoa que está do teu lado, está tremendo, aí você quer trocar ela também. Vocês me entenderam? Ao invés de dizer, nós somos uma comunidade, que precisamos crescer em amor, que precisamos receber poder para viver e ser testemunha. E aí eu acho interessante nesse texto, que aí Jesus então sobe aos céus e os discípulos ficam olhando. E passa uma nuvem, diz a Bíblia, na frente, e ele não vê mais Jesus, mas eles continuam olhando. E aí vem um anjo, vestido de branco. E o anjo olha para eles e fala assim: por que vocês estão olhando para cima? Vai viver, vai andar, vai ser aquilo que você tem que ser, porque agora você vai receber poder para ser testemunha no seu trabalho, onde você está, porque Deus não quer consertar você, Deus quer transformar você. E às vezes a gente quer que Deus conserte, não é só consertar Ele. Às vezes eu recebo casais para aconselhar, que falam assim, ó, dá um jeito nesse homem. Como se eu tivesse uma malinha de ferramenta que eu abro assim, pego uns 3 parafusos, 4 Bíblia, bato nele e tal, bato de novo, pode levar, está prontinho. Obrigado. Já que eu atendi casais falando assim para mim, ó, não precisa falar nada para mim que eu sei tudo, só fala para ela, porque ela não sabe. Mas nós somos uma comunidade. Somos uma reunião de pessoas que estão sendo transformadas pela presença de Deus. E o único jeito de ser transformado é se Deus derramar o poder dele do Espírito Santo na nossa vida. E aí eu creio, sim, creio que Deus pode derramar diversos dons diferentes. Um tem dom de revelação, outro tem dom de profecia, outro tem dom de cura. Aliás, eu acho uma tristeza quem não acredita que Deus cura nos dias de hoje. Ontem conversando com um pastor, e eu vi que ele falava assim, é impossível Deus curar, é impossível Deus curar. E eu fui ficando triste, porque eu fico pensando, eu já vivi tantas curas na minha vida, minha filha pequena aí já foi curada 2 vezes, milagres, 2 milagres enormes, gigantescos. Como é bom eu saber que eu sirvo um Deus que cura, querido. Mas o poder que Deus quer derramar sobre a minha vida é para transformar a minha vida. É para que eu seja diferente. E quero só terminar dizendo, então como a gente forma essa comunidade? É quando a gente adoece essa comunidade, quando a gente tira a expectativa daquilo que Deus tem e coloca a expectativa no que a gente tem. Você acha que é muito difícil Deus dar um emprego novo para você? Você acha que é muito difícil Deus dar televisão para você de 42 polegadas, que você está orando, fazendo jejum, Deus dá uma televisão, dá uma televisão, dá uma televisão. E Deus olha lá do céu e fala assim, você está de brincadeira, né? Você está de brincadeira que você está jejuando com a televisão, né? Não é? Você acha que eu tenho dificuldade, né, de dar uma televisão. Mas você precisa receber poder. Precisa receber transformação. E as portas começam a se abrir. Os milagres acontecer. E deixa eu dizer uma coisa que eu acredito, que tem muita gente que não acredita, mas eu acredito. Pode você pensa, Deus só faz milagre para você usar para alguma coisa? Eu já vivi tanto milagre que eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, por que o Senhor deu esse milagre? Deus falou, porque eu quis dar, eu sou Deus. Entendeu? Eu lembro uma vez que nós fomos fazer uma viagem,
E eu entrei em crise, foi uma viagem maravilhosa. E eu falei, Deus, por que o Senhor está me dando isso? É para eu pregar o evangelho no avião? É para eu fazer um culto em uma casa de alguém? Alguém vai ser evangelizado? E não aconteceu nada disso. Eu voltei para o Brasil e falei, Deus, por que isso? Você não entendeu? Eu dou o que eu quero dar, eu sou Deus. Eu faço o que eu quero fazer. E o Espírito Santo está com você, aonde você estiver, para que você tenha poder de vencer a tentação, de vencer os ataques, as lutas, de vencer os pecados que estão no mundo. O Espírito Santo está com você, para te orientar no que você deve fazer, o que você não deve fazer, quando deve fazer e quando deve fazer. E para mim, quando eu acreditei, comecei a aprender sobre isso, eu descobri que nós somos as pessoas mais agraciadas do mundo. Porque você imagina viver nesse mundo sem ter o Espírito Santo? Então abra o teu coração e diga, pode derramar poder, Senhor. Tem umas areazinhas da minha vida que está faltando poder. A minha linguinha, Deus. Eu recebi poder até a bochecha, faltou a linguinha. Mas eu vou receber poder hoje. Tiago fala isso, né? A língua é mais difícil de ser domada. Lembra do texto? É chama, fogo consumidor, né? Precisa ter poder na língua também. Para abençoar e não amaldiçoar. E aí a gente tem que pensar o que a gente quer ser. Você está aqui hoje, eu quero convidar você para fazer parte dessa comunidade. Fazer parte dessa família. Não que a gente vai consertar você, porque a gente não vai. Mas a gente vai crescer e vai sendo transformado de glória em glória. Você crê nisso? Por quê, querido? Porque quando a gente é comunidade, quando a gente é igreja, estamos com expectativas de adorar a Deus hoje, estamos aqui só para glorificar o nome dEle, Deus vai trabalhando na nossa vida e vai abençoando todas as áreas da nossa vida. Amém?